Bom dia, amados. Vamos hoje analisar mais um princípio que rege o estilo de vida cristão. Através das respostas dadas por Cristo, as perguntas que fazemos, e com o auxílio de outros textos bíblicos, podemos aprender os fundamentos do viver cristão. Então, vamos à pergunta de hoje. Jesus, como o Senhor se referiu ao seu corpo humano? Derrubem este templo, e eu construirei de novo em 3 dias. Muitos pensaram que Jesus falava aqui do templo de pedras, mas 2 versos depois desta frase dita por Cristo, o evangelista explica, dizendo: porém, o templo do qual Jesus estava falando, era o seu próprio corpo. João 2, 21. É assim que Jesus considera o corpo humano. E ele não é o único que faz isso. E não foi Jesus apenas que afirmou que o corpo humano é o templo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo nos faz refletir com as seguintes palavras: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, mas a Deus, pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ele também faz uma advertência, que diz assim: será que não sabem que são santuário de Deus, e que o Espírito dele habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 2 Coríntios 3, 16 e 17. Sabendo disso, precisamos cuidar melhor do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Comendo apenas o que for saudável, e abstendo-nos de tudo o que for prejudicial à saúde, como o uso de drogas, fumo, e bebidas alcoólicas. Não podemos esquecer também, de que precisamos evitar comer carnes que a Bíblia classifica como sendo imundas, e impróprias para alimento. Alguns exemplos são a carne de porco, mariscos, e outras mais. Você pode encontrar essa lista de animais que podemos ou não comer, no capítulo 11 do livro de Levíticos, e no capítulo 14 de Deuteronômio. Na verdade, o alimento cárneo não fazia parte do plano original de Deus para a humanidade. Ele só foi permitido após o dilúvio, devido à destruição de toda a relva pelas águas. Por isso, Deus mandou que levasse na arca 7 pares de animais limpos, e apenas um par de cada animal imundo. Isso está em Gênesis 7, 2. Quero lembrar-lhes que no templo, onde eram feitos os sacrifícios, nenhum animal imundo servia para os holocaustos. Deus estabeleceu quais animais poderiam ser sacrificados, e todos eles são dos animais que são classificados como limpos. Agora, reflita comigo. Se no templo terrestre, Deus não permitia a entrada de animais imundos, porque com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, seria diferente. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Se não cuidarmos do nosso corpo, que é o templo de Deus, não podemos reclamar se não tivermos saúde. Isso sem falar que nossa saúde corporal influencia em nossa maneira de pensar e agir, interferindo, portanto, em nossa adoração. Um corpo débil e doente produz uma adoração doentia, imperfeita e improdutiva. Esse é um assunto complexo e extenso, e não é em um vídeo de 5 minutos que iremos saber tudo sobre o mesmo. Se você quiser se aprofundar mais no assunto, pesquise sobre a relação entre saúde e adoração. Aconselho a ler o livro A Ciência do Bom Viver, da Casa Publicadora Brasileira. Ore conosco, Cláudia. Querido Pai, sabemos que se preocupa com nossa saúde, física, mental e espiritual. A prova disso é de que tua palavra nos instrui sobre alimentação. Ajuda-nos a seguir tuas orientações, em nome de Jesus, amém.